A Polícia Federal fez uma das maiores apreensões de drogas em rodovias de São Paulo. 4,5 toneladas de maconha e 500 quilos de uma substância usada na produção de cocaína estavam numa carreta. Policiais passaram a tarde descarregando a droga que estava escondida debaixo de sacas de milho. A carreta foi apreendida durante uma fiscalização na rodovia Regis Bittencourt, na Grande São Paulo. A carga tinha vindo do Paraguai e seria entregue no Rio Grande do Norte. O motorista vai ser indiciado por tráfico internacional de drogas. Um tenente-coronel foi exonerado e 9 PMs foram afastados por terem atirado em um grupo de jovens durante uma operação na favela da Palmeirinha, zona norte do Rio de Janeiro. Os rapazes estavam desarmados e gravaram o momento em que os disparos começaram. Um adolescente de 15 anos morreu e outro ficou ferido. Os PMs vão responder por homicídio e fraude processual, já que entregaram 2 armas dizendo que elas estavam com os jovens. Fiscais do trabalho autuaram a Vale, maior mineradora do país, por 32 infrações num canteiro de obras em Minas Gerais. Pelo menos 309 funcionários eram submetidos a condições análogas à escravidão, sem água potável e com jornada de até 20 horas. A Vale disse que reformou a mina. A CPI dos trotes da Assembleia Legislativa de São Paulo quer que diretores de associações atléticas e centros acadêmicos respondam civil, penal e administrativamente pela promoção de festas violentas com calouros. O relatório parcial recomenda que a polícia investigue estupros denunciados por estudantes e que os suspeitos sejam expulsos das universidades. O relatório final vai ser entregue no dia 10 do mês que vem. Delmanto, fiquei surpreso com essa questão da Vale aí de ter pessoas trabalhando como escravos, né? Williams, você ficou surpreso e eu, além de surpreso, fiquei, como todos, estarrecidos com uma notícia como esta. Quer dizer, uma empresa do porte da Vale, ou seja, nós temos a Petrobras, um ícone do Brasil. Agora nós temos a Vale com trabalho escravo. Quer dizer, e, ao mesmo tempo, juntando as matérias, né, que muitas vezes falaram que eu era muito pessimista, mas quando a gente vê as notícias, vê a matéria dos estudantes com trotes violentos sendo expulsos. Tivemos aquela questão da USP, da questão sexual contra as mulheres na USP, na Faculdade de Medicina. Quer dizer, há uma perda de valores éticos no Brasil. Aí vem o ex-presidente citando o exército à rua. Aí falam, Delmanto, você está muito pessimista. Mas eu digo, não, nós temos que ter realistas para depois termos um futuro otimista. Eu acho que olhar as nossas mazelas é o primeiro momento para crescermos, tirarmos os esqueletos do armário, termos consciência do que está acontecendo para melhorarmos este país. E eu acho que este país vai melhorar. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou hoje o bloqueio de bens do ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT. O processo se refere a irregularidades na concessão de habite-se para os prédios do Centro Administrativo de Brasília. O total do bloqueio chega a 16 milhões de reais. A defesa do ex-governador informou que ele ainda não foi notificado. Agnello já está com os bens indisponíveis por causa de outro processo sobre contratação irregular da corrida de Fórmula Indy e da reforma do autódromo Nelson Piquet em Brasília. Mesmo sob a ameaça de multa, caminhoneiros interditaram estradas em 6 estados do país. Em São Paulo, o bloqueio foi na Via Dutra. Os caminhoneiros fecharam a pista local da Dutra no sentido Rio de Janeiro. O bloqueio provocou uma reação em cadeia, com um congestionamento alcançando a rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, e a marginal do Rio Tietê. O tráfego só foi liberado no fim da tarde. Em Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul, a tropa de choque e a Força Nacional tinham ordens para desbloquear a BR-101, tomada por cerca de 3.000 caminhões. Houve tumulto. A tropa atirou bombas de gás lacrimogênio. 2 pessoas foram presas suspeitas de vandalismo. 40 minutos depois, a pista foi reaberta. O porto de Itajaí e o terminal de navegantes em Santa Catarina também foram ocupados pelos manifestantes. No fim da tarde, os caminhoneiros ainda mantinham 61 pontos de bloqueios nos 3 estados do Sul e no Mato Grosso. Para tentar pôr fim às paralisações que têm prejudicado a produção e o abastecimento, o governo federal prometeu sancionar a lei dos caminhoneiros, não aumentar o diesel pelos próximos 6 meses e facilitar o financiamento de caminhões. Os protestos já duram 10 dias. Os motoristas também querem o aumento do frete e o governo se compromete a discutir a criação de uma tabela com preços mínimos para o transporte de cargas. Isso só adia a dívida, isso aí não melhora em nada, né? A gente quer o frete
frete. Então mexe no frete, baixa o diesel. Não resolveu nada, não baixou óleo, ninguém melhorou frete, pedágio, tá tudo igual. Delmonte, essa multa aí é inédita na justiça, não é isso? Porque nós, na Justiça do Trabalho, nós estamos acostumados, às vezes, quando ela é julgada ilegal, que o Tribunal do Trabalho impõe multas aos sindicatos. Perfeito. Agora, neste caso, não. Então, se impondo multas aos motoristas que não deixem as ruas. E eu fui atrás disso para entender melhor isso. E, por exemplo, no Sul, as grandes empresas questão de carnes entraram na Justiça com uma ação ordinária pedindo uma tutela antecipada para poder transitar, como se fosse uma reintegração de posse, digamos assim, mas não é questão, porque a estrada é pública, mas usando o mesmo mecanismo. E os réus são pessoas incertas, ou seja, o juiz deu uma liminar para que se desobstrua as estradas, sob pena de multa de 10, 20, até 50 mil para a pessoa que não se sabe quem é. Então, ela tem que ser citada no momento imediato, o senhor identificada, para poder virar parte neste processo, e ao mesmo tempo se põe a multa se ela não imediatamente deixar o local. Quer dizer, a pessoa vira réu e ao mesmo tempo é apenado no mesmo instante. E isso eu nunca tinha visto, essa, digamos assim, proatividade do judiciário tomando medidas que antigamente eram mais de polícia, de sair batendo, a polícia prendia por desobediência, mandava desobstruir, agora não. O judiciário atuando diretamente nessa desobstrução das avenidas. Eu acho isso positivo, porque nós desmilitarizamos, nós tiramos conflitos e trazemos o judiciário para a gestão da garantia do direito de ir e vir a todos, que ela tem que ser assegurada. Schwartzman, essa greve pode ser um estupim para outras greves? Quem sabe uma greve geral? Acho que pode, mas acho que ainda é um cenário bastante remoto, né? Porque tem um sentimento de mal-estar aí que permeia a sociedade. Acho que o que está acontecendo com os caminhoneiros reflete um tanto disso. Eles estão, de fato, presos numa situação delicada. Quer dizer, teve que reajustar o preço do diesel porque não fazia sentido continuar a impor esse ônus na Petrobras para voltar lá para o tópico que nós estava no começo, que a gente tinha no começo do programa. Mas, obviamente, eles estão entre o frete que está aqui e o custo. Ora, não é a forma de reagir, quer dizer, a forma de reagir impondo um ônus para o resto da sociedade. Francamente, eu concordo aí com o que o Delmonte falou. É importante que o judiciário se coloque. Tem uma sensação também de falta de autoridade no país, né? Quer dizer, basicamente, o caminhoneiro ou se sentem no direito de interromper uma estrada, tem pessoas que se sentem no direito de interromper a Avenida Paulista, quer dizer, todo mundo se acha no direito, né, de fazer aquilo que bem entende. E ninguém está tomando providência a respeito. Agora, quando você consegue tomar providência através do judiciário, que é uma coisa que está dentro das instituições, respeita, aí é perfeito, assim mesmo acho que um país tem que funcionar. Isso dá algum otimismo sobre a possibilidade desse país começar a endereçar os seus problemas. A Sandra aqui pelo WhatsApp, Sandra de Chapecó, em Santa Catarina, está dizendo aqui que lá na cidade dela está faltando alimentos, combustíveis, gás, está faltando tudo. E o Demirval Silva aqui, Delmonte, será que estes caminhoneiros sabem pelo que estão lutando e quais as consequências de suas atitudes ou estão sendo manipulados? Não estão sendo manipulados, não. Eu compreendo a pergunta do telespectador, aliás, muito bem posta, mas, na minha ótica, é uma questão de sobrevivência. E a imperícia do governo, eu fiquei também estarrecido, e é a segunda vez que eu me utilizo dessa palavra nesse jornal hoje, com a publicação no Diário Oficial do aumento dos pedágios das rodovias federais para caminhões. Quer dizer, no meio desta greve foi publicado hoje no Diário Oficial o aumento dos pedágios nas rodovias federais. Ou seja, é de uma insensibilidade do governo. Parece que o governo incentiva mais greve. Agora, os caminhoneiros é uma questão de sobrevivência. O combustível lá em cima, frete lá em cima, lá embaixo, quer dizer, eles não conseguem ganhar e não conseguem sobreviver. Quer dizer, nós investimos no transporte, no modal de transporte, que é o transporte rodoviário, não temos poucos trens, a questão fluvial é diminuta, de cabotagem também, nas nossas costas, e não se dá o incentivo ao caminhoneiro. Realmente, eu defendo a causa deles, mas eu acho que a maneira como eles estão fazendo a greve está muito errada, porque estão prejudicando o país inteiro. Quantas crianças estão deixando de comer, quantas casas, quantos pais estão sofrendo com esta greve. Usado por mais de 700 milhões de pessoas no mundo, o WhatsApp, aplicativo de troca de mensagens e fotos, enfrenta a pressão dos países que lutam contra o terrorismo, o tráfico de drogas e pedofilia. O uso criminoso, porém, é mínimo, perto de tantas qualidades. Me manda pelo WhatsApp a foto, então.
A mãe do Alessandro sabe quanto o aplicativo pode ser útil. No final do ano passado, o estudante ficou isolado com amigos no litoral de São Paulo, depois de um temporal. Mãe e filho só conseguiram se comunicar pelo WhatsApp. Porque estava com um sinal muito baixo da rede, então a gente acabou ligando 3G e mandando mensagem pelo WhatsApp, inclusive mensagem de voz. No ano passado, o Facebook comprou o WhatsApp por 22 bilhões de dólares, o maior valor já pago por um aplicativo. Os 700 milhões de usuários em todo o mundo trocam 30 bilhões de mensagens por dia. Durante o carnaval, o aplicativo serviu para alertar as pessoas sobre casos de malária na região serrana do Rio de Janeiro. E é pelo WhatsApp que os caminhoneiros se mobilizam para o bloqueio de rodovias pelo país. Na Itália, uma associação de advogados levantou que as mensagens trocadas pelo aplicativo são listadas como prova de traição em 40% dos casos de divórcio no país. A forma como as pessoas se relacionam com as tecnologias é objeto de estudo aqui do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas da USP. Um exemplo são os aplicativos, que ultrapassam fronteiras físicas e legais. E por isso mesmo, muitas vezes, acabam na mira da lei. O programa de mensagens instantâneas pode ser usado, por exemplo, por terroristas, traficantes e pedófilos. Diversos países dizem que o WhatsApp não colabora com investigações desses crimes. No Brasil, um juiz do Piauí determinou a suspensão do aplicativo porque não conseguiu quebrar o sigilo de contas que estariam sendo usadas por pedófilos. A decisão foi derrubada. O país aprovou no ano passado o Marco Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para internautas e empresas. A China, por exemplo, ela consegue criar barreiras a essas grandes corporações. Países como o Brasil, que não tem uma projeção internacional por falta da circunstância tecnológica local e extremamente democráticos, sofrem muito nessas situações. Schwartzman, a tecnologia tem esses riscos, né? Assim, qualquer coisa, mas as pessoas usam automóveis para assaltar bancos, né? Por isso que a gente vai proibir o uso do automóvel. Então, enfim, faz parte desde qualquer desenvolvimento tecnológico pode ser utilizado para bem ou para mal. O que a gente tem vendo na longa história da humanidade é que a imensa maioria disso aí acabou sendo usada para melhorar o padrão de vida e, obviamente, tem ali um custo no sentido de que facilita a ocorrência de alguns crimes, etc. Faz parte da vida, não é por isso que a gente vai negar, não vamos bancar o Aldo Rebelo e proibir o progresso tecnológico para tentar melhorar as coisas. Delmanto, o grande problema aí desse pedido do juiz de proibir o WhatsApp, de impedir que as pessoas usem o WhatsApp, é a questão da censura, né? Está muito perto da censura isso, né? Sem dúvida, mas nós não podemos ter censura, mas, ao mesmo tempo, essa questão da internet, né, Alexandre? As pessoas postam uma coisa no Facebook, postam alguma coisa no WhatsApp e ela cria uma dimensão fora do controle. É diferente do que ocorria antes. Por exemplo, eu comentava alguma coisa com o William, com o Alexandre, e ficava aqui. Hoje, você botou no WhatsApp, isso vai para o mundo. Então, assim, a repercussão do que as pessoas falam, a virulência, muitas vezes, de comentários, você vai no Facebook, as coisas vão crescendo, e parece uma terra de ninguém. As pessoas falam absurdos, palavrões, xingamentos, que em outros momentos geravam processos criminais. Então, ou seja, essa internet, ela é fantástica, mudou o mundo, tornou o conhecimento mais raso, porque as pessoas se aprofundam mesmo, mas ao mesmo tempo mais amplo, mas revela também o potencial das pessoas, esse lado obscuro das pessoas que acaba tornado público. Agora, é utilizado para o bem e para o mal, e ao mesmo tempo permite uma vigilância maior das autoridades, porque quantos crimes hoje não são descobertos justamente em razão da tecnologia, ou seja, se dá de um lado e ao mesmo tempo o controle vem na mesma proporção. O Eli Cardoso aqui no Brasil não consegue bloquear celular no presídio, né? Fazendo a observação. Sempre atentos os nossos telespectadores. A Alemanha deu sinal verde à prorrogação da ajuda financeira à Grécia em troca de novos cortes de gastos. Em Atenas, a população protestou. A multidão cercou o prédio do parlamento grego. Em outros pontos da capital, houve confronto entre manifestantes e policiais. Este foi o primeiro protesto contra o governo esquerdista do Syriza, eleito no fim de janeiro com a promessa de acabar com a austeridade europeia e os cortes de gastos no país em crise.
Começou a segunda rodada de negociações entre Estados Unidos e Cuba para discutir a retomada das relações diplomáticas. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que vai a Cuba com uma comitiva para estimular outros estados a investir no país. O presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, de 74 anos, vai deixar o cargo no domingo com 64% de aprovação. O sucessor, Tabaré Vázquez, foi apoiado por Mujica. O mandato do ex-guerrilheiro foi marcado por medidas como a liberação do aborto, a aprovação do casamento gay e pela pioneira legalização da produção, venda e consumo da maconha. E o consumo da droga para fins recreativos passou a ser legal a partir de hoje em Washington, capital dos Estados Unidos. Moradores e visitantes podem portar até 56 gramas de maconha e ainda plantar mudas em casa. A seguir, haitianos começam a se adaptar à rotina em São Paulo e a morte do Dr. Spock de Jornada nas Estrelas.